Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva etapa dentro de este encuentro de geografías de Latinoamérica, que son las propuestas de los tópicos geográficos. Estamos dando comienzo al tópico geográfico número 4 del día, organizado por la Red de Investigadores de Ciudades Medias, y en el que estarán presentes el profesor William Ribeiro da Silva, Doralis Satiro Maya y Cristian Enrique. Desde ya, muchas gracias por su participación y su aporte a este encuentro, y bueno, sean más que bienvenidos y bienvenidas. Voy a presentar a los disertantes del día de hoy. William Ribeiro da Silva es profesor asociado del Departamento de Geografía y del programa de posgraduación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es magíster y doctor en Geografía por la Universidad Estadual Paulista y es postdoctorado por la City University of New York. Desarrolla investigaciones sobre reestructuración urbana y regional y posee diversas publicaciones en libros y periódicos. Es coordinador de la Red de Investigadores sobre Ciudades Medias, RECIME, y del Grupo de Investigación sobre Reestructuración y Centralidad, GRUCE. Es pesquisador, investigador en la CNPq y cientista de un oso estado d'Afa-Pershi. Doralis Satiro Maya es profesora titular del Departamento de Geociencias, del programa de posgraduación en Geografía y del programa de posgraduación en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Paraíba. Es graduada en Geografía por la Universidad Federal de Paraíba, magíster en Geografía por la Universidad Federal de Santa Catarina y doctora en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo. Posee un postdoctorado en Geografía de la Universidad de Barcelona, un postdoctorado en Planeamiento Urbano y Regional en el IPUR de la UFRJ. Es subcoordinadora de la Red de Pesquisadores de las Ciudades Medias y coordinadora del Grupo de Estudios Urbanos GeoUrbi de la Universidad Federal de Paraíba. Es pesquisadora también de la CNPq y es bolsista de la PDE del CNPq. Cristian Enrique es profesor asociado del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Gestión Ambiental Municipal y doctor en Ciencias Ambientales del Centro EULA Chile de la Universidad de Concepción. Es investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, miembro del Centro de Cambio Global PUC, Centro de Desarrollo Local PUC y de la Red de Pesquisadores sobre Ciudades Medias, RECIME. Hoy nos estarán disertando sobre el tópico urbanización contemporánea y ciudades medias en diferentes perspectivas. Le damos la palabra a William. Olá, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado dirigindo a você, Natália, pelo convite, para que a gente pudesse discutir essa temática sobre a urbanização contemporânea, sobre as diferentes perspectivas da urbanização a partir exatamente desse enfoque para nós pensarmos especificamente a urbanização sul-americana, que é possivelmente um grande foco da nossa rede de pesquisa. Né? Bom, imenso prazer, então, poder participar do Legal, né? Um encontro de grande prestígio e que a gente acompanha já há alguns anos, né? E é um imenso prazer, de fato, compor esse debate, né? Na companhia da professora Doralice, na companhia do professor Christian, né? Parceiros de pesquisa de longa data, e poder divulgar um pouco e apresentar aqui algumas questões para nós pensarmos e a gente poder avançar aqui a partir do debate com a comunidade científica de modo geral. Tá? Bem, este tema, né, de urbanização contemporânea, ele é um tema que para nós é muito caro, para nós que eu digo da RECIME, da Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias. Bom, antes uma observação. Me desculpem, mas eu vou falar em português, tá?
acho que seria muito melhor do que eu tentar enrolá-los aqui com um portunhol mal feito. Bom, a nossa rede, a rede de pesquisadores sobre cidades médias, nós temos como foco de nossas pesquisas exatamente a construção de uma perspectiva, né, de pesquisa sobre exatamente a urbanização contemporânea. Antes eu vou um pouco comentar, né, e aí dentro da nossa divisão aqui entre nós três, né, me cabe exatamente essa introdução para falar um pouquinho do que é a rede de pesquisadores e um pouco dos temas e focos que nós estamos enfrentando, que enfrentamos na história, que estamos enfrentando atualmente, e a gente poder avançar um pouquinho também, para depois passando para a professora Doralice, que vai falar um pouco mais especificamente do nosso atual projeto de pesquisa coletivo, não é? Ou seja, um pouco daquilo que nós estamos debatendo em temáticas, e o professor Christian, que vai apresentar aí sim uma especificidade dentro da pesquisa para a gente ver um pouco mais por onde nós estamos olhando essa urbanização contemporânea. Tá? Bom, a nossa rede, é importante só um esclarecimento, ela tem como objetivo fundamental, permitir tanto a interlocução entre pesquisadores, como também o desenvolvimento de pesquisa em rede. Tá? Então, veja, nós não somos uma rede de pesquisadores que apenas nos juntamos para debater temas ou para uma simples cooperação. Nós, de fato, desenvolvemos também pesquisas coletivas. Tá? Então, assim, nós pretendemos, com isso, tanto termos um alcance na possibilidade empírica muito maior, como também uma maior diversidade de temas, uma maior diversidade teórico-metodológica. Né? Nós não somos uma rede também onde temos uma homogeneidade de pensamento, nós temos bastante diversidade também na nossa composição. Né? Nossa temática central, portanto, ela está exatamente nessa interlocução com pesquisadores interessados no debate dentro de pesquisas urbanas, com forte destaque à geografia urbana, mas também à geografia urbana, tanto nas escalas do espaço urbano, quanto na escala interurbana. A gente sempre tenta exatamente dar esse conjunto de diversidade nas nossas pesquisas. Né? E com isso, a gente tem desenvolvido ao longo da história, né, da constituição da nossa rede, noções, conceitos sobre exatamente o que seria e o que seria uma cidade média dentro dessa urbanização contemporânea, como se estruturam as redes urbanas dentro dessa urbanização contemporânea, como se moldam, né, as centralidades urbanas dentro dessa urbanização contemporânea. Nossa rede de pesquisa ela foi formada no ano de 2007, né, na perspectiva mais institucional, né, com a primeira coordenadora, que foi a professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, né, que coordenou por praticamente todo esse período, né, essa rede, justamente fazendo uma proposição de pesquisa que se iniciou ainda no ano de 2007, né, com forte integração, primeiro, dentro do Brasil, que foi onde se teve início justamente esse conjunto de debates, mas rapidamente nós tivemos uma grande aproximação com colegas da Argentina e colegas do Chile, né? Sobretudo a partir do desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa, onde nós pudemos justamente fazer uma interlocução a partir da compreensão daquilo que a gente chamava exatamente da relação entre agentes econômicos e a reestruturação urbana e regional. Nós tivemos um conjunto considerável de pesquisas desenvolvidas nesse sentido, pesquisas coletivas, né, com financiamentos tanto de agências brasileiras, quanto agências argentinas e agências chilenas. Né. Avançamos nesse sentido,
E, atualmente, né, esse projeto que a professora Doralice vai falar, né, que esse projeto que tem justamente a temática que a gente colocou para esse tema de debate, que é a urbanização contemporânea, onde a gente busca justamente esse avanço, né, da relação entre a reestruturação urbana e a questão das desigualdades socioespaciais. Tá? Então, a gente sempre está preocupado exatamente nessa compreensão do que seria esse processo de reestruturação urbana contemporânea. Nesse sentido, dentro da nossa rede, só para se ter uma ideia do que ela é e como nós estamos organizados, nós somos cerca de 50 pesquisadores. Tá? Atualmente, nós temos pesquisadores no Brasil, na Argentina, no Chile, em Moçambique e na Espanha. Tá? Então, nós avançamos nesse sentido. Temos, portanto, um conjunto, uma diversidade bastante grande de cidades estudadas, com realidades bastante diversas, né, dentro dessa pesquisa. Atualmente, nós temos em andamento 25 cidades sendo estudadas dentro desse conjunto de países, né, sendo que 13 delas apresentam continuidade já desde aquele período inicial do ano de 2007. Isso nos possibilitou exatamente um conjunto bastante significativo de publicações, de debates, a partir de muitos eventos que nós participamos, mas também publicações em forma de artigos em periódicos, publicações em forma de livros, que nós tivemos vários, em que a gente conseguiu apresentar à comunidade científica resultados parciais das nossas pesquisas, e com isso a gente tem avançado significativamente, tá? Exatamente nesse debate sobre essa relação da urbanização contemporânea em reestruturação. Tá? Isso é uma questão bastante importante, porque para nós, justamente um evento como esse, o EGAL, Encontro de Geógrafos da América Latina, particularmente se torna muito interessante esse debate por causa dessa formulação na perspectiva teórico-metodológica. Tá? O tema da urbanização, o tema das redes urbanas e o tema da reestruturação, eles são temas que eles surgiram a partir dessa perspectiva mais teórico-metodológica, assentados, sobretudo, veja, no debate que vem da Alemanha, com Walter Kristall, no debate que vem da França, com Michel Rochefort, no debate que vem dos Estados Unidos, com Brian Barry, ou seja, tem toda uma formulação exatamente que resulta aí de décadas de trabalhos publicados, de pesquisas, né? E que, a nosso ver, tem um processo de redefinição bastante significativo por duas matrizes diferentes. Uma primeira, que se trata exatamente de uma modificação no tempo da urbanização, ou seja, nós estamos num outro momento do processo de urbanização, com novas formas espaciais, com novos processos espaciais. E uma segunda questão, uma diferença de proposição teórico-metodológica. Ou seja, nós estamos num momento do debate em que nós estamos muito interessados exatamente numa formulação própria de uma teoria para pensarmos, justamente aqui sendo mais específico, por causa do EGAL, exatamente para pensarmos a urbanização sul-americana de uma maneira mais específica. Ou seja, estamos tentando resgatar exatamente todo um conjunto de produção teórica e metodológica que foi proposto pelo professor Milton Santos a partir de algumas teorias, como, por exemplo, a teoria dos dois circuitos da economia urbana nos países subdesenvolvidos, né? Ou mesmo, né, o trabalho bastante conhecido, né, justamente intitulado Ensaio sobre a Urbanização Latino-Americana, em que ele apresenta ali todo um conjunto de elementos para pensar a urbanização latino-americana em perspectivas teóricas bastante inovadoras, tá? Ou seja, superando exatamente as questões de proposição teórica que eu acabei de me referir, oriundas da Alemanha, da França e dos Estados Unidos.
Com esse conjunto de variedade na perspectiva empírica que nós temos exatamente nas pesquisas sendo desenvolvidas, tá? Então nós temos aqui, entre os nossos 50 pesquisadores, diferentes grupos de pesquisa sediados em diferentes universidades, em diferentes países, que têm justamente levantado resultados de pesquisas em diferentes eixos temáticos, né? Então, nós temos um eixo de dedicação a partir do mercado imobiliário, produção da habitação, um eixo para discutir centro, centralidade e rede urbana, um eixo para discutir redes, cidades e regiões, e um eixo para discutir reestruturação da cidade, desigualdades e diferenças. Ou seja, nós estamos buscando uma análise, não é, bastante complexa exatamente para uma proposição no avanço teórico. Temos uma pesquisa grande em desenvolvimento, tá, que a professora Doralice vai aprofundar agora, agora já na continuidade. Temos pesquisas específicas que têm sido desenvolvidas por grupos que fazem parte da nossa rede, tá? Como a pesquisa sobre a fragmentação urbana, que é coordenada pela professora Maria Encarnação Espósito, né, na Universidade Estadual Paulista. Temos pesquisas que acontecem no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, né, no próprio estado da Paraíba, ou seja, no Chile, na Argentina, né, ou seja, temos um amplo diálogo, por exemplo, com as pesquisas desenvolvidas pela professora Diana Lan, pela professora Josefina, pela professora pela Matu, né, também argentina, ou seja, dentro desse diálogo, a gente está exatamente buscando, né, avançar em alguns pontos nessa perspectiva de proposição também teórico-metodológica. Tá? Bom, eu acredito, então, que dentro do tempo que a gente tem aqui inicialmente, né, para a apresentação, gostaria, então, de passar imediatamente para a professora Doralice e gostaria depois de poder avançar alguns pontos no nosso debate. Muito obrigado pela atenção. Vamos seguir. Muchas gracias, William. Muy interesante. Damos la palabra a la profesora Doralice. No hay problema, esperamos. Ahí vemos bien, Doralice. No sé si querés activar el micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Y vemos bien. Vale. Perdão.
Testei, estava tudo ok. Desculpem, gente. Bom, boa tarde. Eu peço desculpas pelo pequeno atropelo, mas às vezes eu me enrolo, na verdade, com as mudanças das ferramentas tecnológicas. Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite realizado pela comissão organizadora deste evento, né? Como o William me falou, um evento já muito bem consolidado e de uma significativa importância, especialmente para a geografia latino-americana, mas não só, né, no âmbito mais geral. Então, é uma oportunidade ímpar e que a gente aceitou de bom grado. Eu também manifesto meus agradecimentos. A temática que a gente elegeu é cidades e centralidades. Eu aqui coloquei um recorte, né, e vou falar um pouquinho mais desse recorte e não centrar somente no nosso projeto. Eu começo com o título do projeto, que é Urbanização Contemporânea, Reestruturação e Desigualdades Socioespaciais. Como o William já destacou, é um projeto que vem sendo desenvolvido em equipe, né? Ou seja, toda a rede ela participa desse projeto. É um projeto que está sendo financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Governo da Paraíba, junto com o CNPq. Então, eu aproveito o momento para destacar a importância do financiamento da pesquisa e também, né, ou seja, manifestar toda a nossa preocupação com o desmonte que as nossas instituições de pesquisa vêm sofrendo. Então, a gente está conseguindo dar continuidade a essa pesquisa com um recurso bem limitado, mas também em razão de uma iniciativa, né, ou seja, de uma fundação muito pequena, que é do estado da Paraíba. Bom, eu elegi aqui um foco, né, do projeto. O William falou dos eixos, e eu vou falar aqui de um recorte, né, de duas cidades, na verdade, eu vou centrar nessas duas cidades, que estão localizadas no Nordeste brasileiro, para mostrar um pouco de como também a gente pode pensar, ou como a gente está pensando as cidades médias. Bom, então, primeiro, eu quero destacar a importância do olhar multiescalar, né? Então, eu destaco aqui a escala, né, que é um conceito caro para a geografia, para todos nós, que poderia ser escala cartográfica, escala conceitual, mas aqui eu vou destacar a escala espacial, tá? Pensando também na rede urbana. Então, são essas sequências, eu quero destacar só como que está sendo pensado para essa análise. Bom, pensar a escala e pensar o recorte espacial, assim como a rede urbana, a gente não pode perder a dimensão da totalidade. E pensando a totalidade aqui, o nosso foco também parte de uma das noções, o William falou de outros conceitos, do professor Milton Santos, e aqui eu vou destacar a formação socioespacial. Então, se ele iniciou essa noção já nos anos 70, né, já nos anos 2000, ele adiciona um outro elemento, que é a técnica. Então, pensar a formação socioespacial somada com a técnica, mas sem perder de vista, né, ou seja, a compreensão da divisão territorial do trabalho para essa análise da escala, que é a rede urbana, e, por sua vez, a centralidade, que aí a gente entra num outro eixo da nossa pesquisa. Bom, e para melhor ilustrar, então, eu elegi duas cidades do Nordeste brasileiro, depois eu vou mostrar a localização, que é Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande. Como o William falou anteriormente, a gente tem tantas cidades que já vêm sendo estudadas desde 2007, como Campina Grande, na Paraíba, como outras que vão sendo acrescidas, né, à medida que os pesquisadores vão tendo interesse por essas cidades, que é o caso de Caruaru. Daí eu ter elegido essas duas. Bom, as duas estão naquele recorte que a professora Maria Laura Silveira e o Milton Santos denominaram Brasil do Nordeste,
também que o professor Roberto Lobato Correia vai analisar e vai focar, né, pensando a regionalização brasileira, também com base na formação socioespacial e estrutura urbana, e, por conseguinte, a rede urbana nessa porção, né, do Brasil é caracterizada por uma menor densidade e também por um predomínio de áreas pastoris. Aí estão as duas cidades, né, mais ao norte, Campina Grande, no estado da Paraíba, e Caruaru, pouco mais ao sul, né, que dá para ver em Pernambuco. Bom, essas duas, como eu falei da formação socioespacial, então vejam que a ideia do recorte e da escolha tem um porquê, ou seja desde os antecedentes, né, ou seja, que é final do 18, início do 19, do século 19, as duas têm uma origem em função de uma concentração, né, ou seja, de tropeiros, de viajantes que adentravam o território brasileiro, a passagem para a cidade, mas as duas também no século XIX, final dele, ou início do XX, recebe um elemento técnico importante, que é a ferrovia, de uma mesma companhia, que é a Great Western, e depois elas são caracterizadas principalmente pela atividade pecuária, mas também pela agricultura e comércio. Então, o comércio também é fundamental nessas duas cidades, daí a importância de um outro componente que caracterizam as duas, que é a feira, né, que é uma especificidade dessas duas. Por conseguinte, elas ocupam na rede urbana brasileira a característica de centro regional, ou seja, há uma centralidade reconhecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como centralidades regionais desde os anos 1960. Essa centralidade ela é reconhecida em 1970, destacando principalmente Campina Grande, já como o que eles denominam de maior centro urbano do interior do território nordeste, portanto, capital regional. Depois, né, posteriormente, já nos estudos dos anos 2000, as duas aparecem também como centralidades muito fortes e, posteriormente, ou seja, uma vai ser considerada uma categoria B e a outra com uma categoria C, ou seja, dentro da escala da hierarquia urbana. Bom, aqui estão as duas, né? Campina Grande mais ao norte, Caruaru ao sul, mostrando, ou seja, tem uma diferença, porque aqui, nesse momento, em 2008, Campina Grande possuía uma posição superior à de Caruaru. Já em 2020, há uma inversão. Tá? Campina Grande ela passa a ter uma situação na hierarquia urbana um pouco inferior a Caruaru. Ou seja, há uma pequena inversão na hierarquia. Isso é um ponto que desperta a nossa atenção. Aqui uma sequência, né, ou seja, de imagens que inclusive foram, a gente utiliza também, a gente tem a participação de pesquisadores do Observatório da Metrópole que nos auxiliam, dentre eles o professor Jean Bitu e a professora Lívia Miranda, que nos forneceram esses mapas, em que a gente vê as duas cidades, ou seja, relacionadas diretamente, uma com a metrópole de Recife, que é essa que está mais ao sul, e Campina Grande, mais ao norte, diretamente relacionada com a capital, João Pessoa. Aqui nos anos 2000, eu queria que vocês atentassem somente para o número, né, ou seja, de pontinhos amarelos que também vão surgindo em volta, né, dessas cidades, para além da mancha, né, que está mais no tom mais vermelho ou rojo, né, para vocês, que vai sendo destacado. E aqui em 2015. Então, há, de fato, um crescimento urbano, não só nessas duas malhas urbanas ou cidades específicas, mas também nessa região. Para ilustrar, e vocês não ficarem sem nenhuma imagem dessas cidades, aqui a cidade de Campina Grande, com aquele elemento que eu falei que é importante, que é a feira central, né?
ou seja, algo que se mantém, o que a gente pode denominar das permanências desde a sua origem, e também os componentes mais recentes. No caso de Campina Grande, vai se destacar o parque tecnológico, como também essa dinâmica imobiliária, que vocês podem ver, né, ou seja, pela verticalidade dos edifícios. E Caruaru também tem a feira, muito embora se destaque mais pelas confecções, mais recentemente, mas também é uma permanência daquilo, ou seja, que vem desde a sua origem. Mas, recentemente, Caruaru, por isso ela vem se destacando mais, inclusive, na hierarquia urbana, em função do polo de confecções, ou seja, há realmente uma reunião, ou seja, uma centralidade muito forte dessas atividades. Que vocês veem na imagem abaixo são pessoas que vão até a cidade para comprar essas mercadorias e revenderem, e do lado, né, esquerdo vocês veem um fabrico que aí está mais industrializado, mas isso se dá de maneira geral, inclusive nas residências das pessoas. Então, de fato, é um polo de confecções forte. Então, eu trouxe aqui muito mais no sentido da gente colocar alguns pontos que fazem parte da nossa preocupação e já, né, apontando para deixar alguma questão para o final. Então, a importância da perspectiva da formação socioespacial, da necessidade de se compreender o processo histórico e as transformações socioespaciais ocorridas ao longo dos anos para poder melhor entender essas cidades, a multiescalaridade, ou seja, o olhar multiescalar, as particularidades, né, que elas são próprias dessa formação socioespacial, aqui no caso que eu mostrei do interior da região Nordeste, ou o Brasil do Nordeste, mas também a estruturação da rede urbana dessas duas cidades que contribuíram para mostrar tanto aquilo que há de comum, mas também, ou seja, essa centralidade, que é algo em comum, mas também as singularidades, ou seja, dá para observar que, embora haja tantas particularidades, há as singularidades de cada uma. Por fim, ou seja, a gente compreende aqui as cidades médias, ou seja, como pontos importantes na rede urbana, enquanto centralidades regionais, ou seja, centralidades na rede urbana. E, por fim, né, fica talvez uma pergunta, se a medida, ou seja, em que medida ou intensidade as inserções tecnológicas e as mudanças na divisão territorial do trabalho poderão tornar ou transformar as cidades médias ou intermediárias em pontos centrais de regiões mais complexas. Era isso, eu quis muito mais trazer alguns pontos das nossas discussões, né, ou seja, dentro do conjunto do que se tem um eixo da habitação, que eu nem toquei aqui, mas muito mais para ilustrar um pouco daquilo que a gente vem desenvolvendo. Agradeço. Muchas gracias, Doraliz. Vamos a continuar con la presentación. Sin embargo, no quería dejar de recordarles a quienes estén asistiendo al evento por la plataforma que pueden dejarnos sus dudas o consultas para este espacio que justamente tiene como objetivo poder realizar un intercambio entre los disertantes y el público sobre las principales propuestas que estamos trayendo. Damos la palabra al profesor Cristian Enrique. Cristian, ¿estás hablando? Capaz tenés el micrófono apagado. No te estamos escuchando. Ahí, sí, sorry. Ahí, ahora sí, estaba hablando sin
sin escuchar. Bueno, estaba dando las gracias por la invitación. Decir básicamente que este trabajo que voy a presentar, ¿no es cierto?, tiene relación con las investigaciones que hemos realizado con la red de ciudades medias, RECIME, y también con los fondos de Fondesit y el trabajo de CEDEUS, ¿sí?, que tiene relación con ciudades sostenibles. Bueno, las problemáticas que a mí me interesan estudiar en ciudades medias tienen que ver con la proyección de estas ciudades, así como Doralice enfatizaba la perspectiva histórica del crecimiento urbano de ciudades medias. La idea es destacar cómo va a ser el crecimiento futuro de estas ciudades medias y ver cómo los agentes económicos o los procesos y las dinámicas urbanas impactan en el crecimiento urbano de acuerdo a las posiciones geográficas que toman las ciudades medias en los territorios. Y también saber cómo van a ser esas formas espaciales de crecimiento urbano de ciudades medias, y en este caso planteando escenarios futuros de crecimiento, en este caso al año 2065. Bueno, acá hay algunos libros, ¿no es cierto?, investigaciones que hemos realizado fundamentalmente en la ciudad de Chillán, bueno, pero ahora voy a referirme un poco a todo el sistema urbano chileno, con destaque en lo que es la ciudad media. Bueno, entonces, como planteaba William, uno de los conceptos que nos interesa trabajar en RECIME son los conceptos de centro-periferia, ¿no es cierto?, y centralidades. Y en ese sentido, un primer factor para conceptualizar un modelo de crecimiento urbano tiene que ver con dónde posicionamos estas centralidades. Aquí, bueno, no es una ciudad media, este es el caso de Santiago, pero bueno, tenemos la distribución, ¿no es cierto?, concentración de las actividades comerciales, y vemos que no hay un solo centro, sino que aparecen varios centros económicos, también aparecen varias centralidades ubicadas a la concentración residencial, a verticalización de edificios, que también en este caso el modelo no recoge, porque es un modelo más bien horizontal y no un modelo vertical. Pero también es una pregunta interesante de ver cómo se abordan estas centralidades. Pero bueno, la centralidad como clásica o tradicional se está poniendo en cuestionamiento justamente por procesos ligados al efecto de la pandemia, que hemos visto en el caso chileno, donde las personas están optando por vivir fuera de la metrópolis, ¿sí? Entonces, el trabajo remoto, el tema del distanciamiento, el tema sanitario, ha llevado a que ciudades o territorios están siendo muy cotizados, muy valorizados para irse a vivir, ¿no?, como Puerto Varas, Villarrica, Pucón, Zapallar, Cachagua, son sectores que por sus amenidades naturales están concentrando bastante demanda por la población para ir a vivir, a ir a comprar, básicamente parcelas de agrado, y con ello generar un proceso de suburbanización más periférico, y que por lo tanto aquí entonces la pregunta centro-periferia se torna más compleja. Un segundo factor de este modelo tiene que ver con el rol de las ciudades secundarias, justamente porque las ciudades tradicionales como las Santiago, Valparaíso o Concepción, obviamente son lugares que concentran las actividades y el crecimiento urbano, también las ciudades medias, capitales regionales, pero bueno, es importante también destacar en este modelo cuál es el rol de estas ciudades más pequeñas, como veíamos en el caso de Puerto Varas, por ejemplo, Villarrica, que articulan con el medio rural una dinámica urbana importante y que va generando, ¿no es cierto?, procesos de aglomeración, especialmente en sectores lacustres, en sectores costeros que tienen amenidades importantes. Bueno, aquí están las 34 ciudades que hemos analizado para el modelo y que son obviamente las ciudades más principales. Un tercer elemento del modelo tiene que ver con la accesibilidad a vías principales. Esto obviamente es un factor clásico en la geografía, donde los desarrollos urbanos van a ser dispuestos en lugares que tengan una buena accesibilidad con caminos o con rutas
en muchos casos de Santiago, por ejemplo, autopistas privadas que permiten que de manera rápida la gente pueda vivir lejos del centro urbano y se pueda desplazar de manera más o menos expedita en el día y volver a la tarde a sus hogares, fundamentalmente ciudades más pequeñas o estos procesos de loteos privados. Un cuarto factor tiene que ver con los factores geográficos más clásicos. La pendiente, por ejemplo, es muy importante, se urbaniza, obviamente, donde hay pendientes más bajas, donde el terreno es más fácil de urbanizar, y también la susceptibilidad de cambio de uso de suelo, donde vemos que los usos agrícolas normalmente son los usos que generalmente pierden frente a la demanda urbana por su menor rentabilidad. En este sentido también un sexto factor que hemos evaluado corresponde a la densidad, donde también está incluido el concepto de que es más fácil urbanizar donde ya hay densidades importantes, y ahora la pregunta es, ¿qué tan importante es la densidad habitacional o la densidad de viviendas? Hemos visto que muchas ciudades están creciendo, especialmente las ciudades costeras, por una urbanización más bien por mayor cantidad de departamentos, mayor cantidad de superficie urbana, y no tanto por población. Entonces es un factor también que se ha incluido en el modelo. Bueno, y aquí entonces tenemos un resumen de este modelo de cambio de uso de suelo que reúne estos 6 factores que hemos definido, ¿no es cierto? Y se han estudiado en la evolución histórica entre el año 92 y 2017, y en función de esos cambios se ha hecho una regresión logística para proyectar ese crecimiento futuro. A este modelo se le ha agregado unas zonas de restricción, básicamente para las áreas que no se pueden urbanizar legalmente, como las áreas silvestres protegidas, y bueno, una vez incluidos los 6 factores, las restricciones, se pudo proyectar una situación, un escenario al 2065. Y se comparó también con un escenario 2017 para ver la factibilidad, el ajuste de este modelo que incluye estas variables urbanas y físicas. Bueno, aquí están algunos resultados del modelo y podemos ver el impacto futuro que puede haber en el crecimiento de ciudades medias. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la cuenca de la Concagua, donde tenemos, bueno, ciudades como Quillota, La Cruz, que vemos que se forma una especie de conurbación futura en estas ciudades que actualmente tienen una condición media, pero que a futuro pueden conformar una gran conglomerado urbano, ¿sí? O una ciudad importante o grande. También pasa un poco algo parecido con San Felipe y los Andes en la parte superior de la cuenca. Entonces, es importante ver que hay transformaciones espaciales importantes asociadas a estas trayectorias y estas dinámicas entre el año 92 y 2017 que nos permiten proyectar al 2065. También, obviamente, las ciudades principales son las que más crecen. Vemos que el Gran Santiago crecería unas 10.000 hectáreas adicionales, Valparaíso también la mitad, 5.300, y el Gran Concepción aumentaría también alrededor de un 48% su superficie en cuanto a mancha urbana, y con ello también nos plantea desafíos de futuras conurbaciones, futuras aglomeraciones y una serie de impactos urbanos asociados a este crecimiento, muchas veces que es de manera fragmentada y bastante discontinua. Acá entonces tenemos un resumen de este modelo. Podemos decir que básicamente vemos que las ciudades medias, que podríamos definir entre 50.000 y 500.000 habitantes, pasarían de 30 ciudades a 52 al 2065, ocupando una superficie casi del doble de lo que tienen actual, más del doble, y en términos de población más que casi triplica. También es interesante notar que la ciudad principal, que es Santiago, la metrópoli, sigue manteniendo su condición de primacía y macrocefálica, y las ciudades grandes o metrópolis entre 500.000 habitantes, sobre 500.000 habitantes, pasarían de 2 a 5. En términos de ciudades pequeñas, veríamos que las ciudades pequeñas disminuyen. El modelo consideró 192 ciudades,
pero no porque disminuyen, sino que porque las ciudades o los pueblos pequeños no se consideran el modelo, y obviamente las ciudades bajo 5.000 pueden también seguir creciendo al tamaño de ciudad pequeña. Bueno, como conclusión y como para cerrar, ¿no es cierto?, esta línea de investigación, podemos decir que se pueden incorporar otros factores al modelo, por ejemplo, factores importantes como el valor de uso del suelo, muy importante, la propiedad del suelo, etcétera, y eso implica nuevos desafíos para seguir investigando en esta discusión de desafío contemporáneo en las ciudades medias. También los impactos son bastante importantes en términos de pérdida de suelo agrícola, fragmentación, segregación social y también aumento en los costos de transporte. Y finalmente nos lleva también a pensar cómo pueden ser los futuros modelos de gobernanza de estas ciudades medias, que en la actualidad quizás están formadas por una sola comuna, por una sola unidad administrativa, y que en el futuro van a formar conurbaciones que van a estar agrupadas por varias comunas, y eso exige pensar en nuevas formas de administración y gobernanza. Bueno, acá hay unas imágenes de Chillán, que bueno, es una de las ciudades que hemos estudiado en RECIME, y la pregunta es, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué escenario tomar en función de estas tendencias que estamos viendo? Conservar barrios tradicionales, barrios que conservan una tradición en la mancha urbana, en el patrimonio urbano, o un crecimiento más segregado, ¿no es cierto?, fragmentado, como estas parcelas de agrado que van generando una urbanización mucho más difusa y mucho más compleja para su administración. Eso sería, y gracias por la atención. Aquí he abierto las preguntas, cualquier aclaración nos avisa. Bueno, muchas gracias a los tres por la presentación y el aporte. No nos queda mucho tiempo, la idea es ir cerrando a las 18 horas, pero acá estuvieron llegando desde ya felicitaciones y agradecimientos por la exposición y una serie de preguntas que, si les parece, puedo leerlas y ustedes después van definiendo quién toma la palabra y las va respondiendo, ¿sí? La primera pregunta está dirigida a William y a Doralis específicamente y dice: dada la heterogeneidad del sistema urbano brasilero, ¿es posible afirmar que lo que el IBGE llama de centros subregionales pueden cumplir papeles intermedios en la red? ¿Cómo diferenciar las diferencias de escala de las ciudades medias, considerando cuando cumple con esa clasificación? Esa fue la primera pregunta. Bueno, después nos felicitan y agradecen y nos preguntan si pueden precisar sobre algunos desafíos específicos que están reconociendo o formulando sobre este eje en lo que refiere a capital inmobiliario, sus actores y sus estrategias territoriales. Y por último, nos preguntan si se puede acceder a la red, si se puede ser parte, y qué vinculación encuentran en el desarrollo de modernizaciones agropecuarias y el crecimiento de ciudades medias en América Latina. Se sumó una más que dice: ¿se puede consultar en alguna plataforma o publicación cuál sería el rol de estas ciudades medias a nivel internacional? Esta última creo que es referida hacia la exposición de Cristian. Já falamos? Sí, quien quiera comenzar y retomar alguna de las preguntas, damos unos minutos cada uno, ¿sí? Você tem os nomes de quem fez as perguntas, Natália, ou não? El sistema solo nos dice los primeros nombres, no nos dice el nombre completo. Si quieren los leo. ¿Está bien? Por favor. Ah, bueno, la pregunta número 1 la hizo Rodrigo, la pregunta número 2 Paula, la 3 para acceder a la red Lucía, la 4 Lucas y la última Gloria Belém. Ótimo, obrigado. Bom, então vamos lá. Se me permitem, posso começar rapidamente
falar um pouquinho, né? A primeira pergunta, né, formulada pelo Rodrigo, ela assim, tem uma relação muito direta com o que a Doralice apresentou, não é? Ou seja, desses papéis de alteração do quadro de intermediação que essas cidades desempenham dentro das redes urbanas, né? Então, eu falei logo no início que a reestruturação urbana é, para a gente, um tema absolutamente central. E a reestruturação urbana, ela inclui, entre outras questões, também as mudanças de papéis e de posicionamento que essas cidades médias, né, desempenham dentro dessa articulação das redes urbanas. Ou seja, a reestruturação, ela não apenas modifica, né, alguns papéis que são desempenhados nestas cidades médias, mas também reposiciona essas cidades médias, ou seja, muitas vezes saltando escalas, muitas vezes numa articulação direta a partir de processos da globalização, ou seja, há ali uma série de alterações que tem a ver, e aí posso até já fazer a ponte com a pergunta da Paula, né, que tem a ver, inclusive, com os diferentes capitais que passam a operar de maneira globalizada e ampliando as escalas de atuação. Tá? Então, vejam, os capitais imobiliários, eles são extremamente atuantes, né? Atualmente nas cidades médias, e capitais imobiliários que atuam em escala internacional, inclusive. Né? Então, ou seja, esse papel de reestruturação que nós estamos discutindo é justamente olhar para a urbanização contemporânea que não pode ficar restrita apenas ao olhar e ao estudo das áreas metropolitanas, mas também a diferentes papéis que passam a ser desempenhados nas cidades intermediárias, né? Porque há também uma expansão exatamente da atuação do sistema capitalista de maneira bastante complexa, de maneira bastante aprofundada, né, em outras porções dos territórios. Né? E aí, portanto, os capitais imobiliários, muitas vezes de origem internacional, se articulam com agentes locais, produzem formas espaciais muitas vezes bastante padronizadas em loteamentos fechados, condomínios fechados, ou mesmo prédios que apresentam características muito similares e passam exatamente a produzir, né, algumas formas muito características da cidade em reestruturação. E aí é aquilo que a gente estava discutindo logo no início, ou seja, quais as teorias para a gente ler esses processos? Né? Então, vejam, as teorias para reestruturação, a gente pode utilizar lá todo aquele debate que vem da Califórnia, de Los Angeles, com o Edward Soja, Alan Scott, ou seja, o mesmo Storper, ou seja, a gente pode pegar exatamente esse debate. Mas eles não estão exatamente discutindo questões que estão naquelas contradições das desigualdades socioespaciais que nós também estamos interessados. Então, ou seja, construir uma análise a partir desses resultados de pesquisa é para a gente o fundamental e é onde a gente quer exatamente pensar. Só para tocar no tema que a Luzia perguntou, né? Nós temos algumas pessoas dentro da nossa rede, né? Só para citar um caso bastante específico, alguém muito dedicado a esse ponto, é a professora Denise Elias, que estuda justamente o que ela chama, né, de cidades do agronegócio. Ou seja, são cidades que passam a ser produzidas justamente, a rede realmente para agregar interessados nas pesquisas, e então, caso queiram, entrem em contato via no nosso portal, tem alguns contatos, mas caso queiram também, meu e-mail é público, posso dizer, é williamribeiro@hotmail.com. Por ele a gente sempre pode responder e atender aos interessados. Seguindo, Natália, posso? Bom, eu vou só dar ênfase a algumas das questões, né? Talvez não passe por todas, mas vou começar exatamente pela que indaga sobre como tratar dessa heterogeneidade, né, urbana
não só brasileira, né, mas eu acho que a pergunta veio para pensar o território brasileiro, e eu diria que é exatamente, né, ou seja, esse é um dos pontos que a gente persegue, né, ou seja, eu elegi um recorte que aparentemente seria mais homogêneo, teria uma mais homogeneidade, mas para mostrar também que dentro dessa homogeneidade há diferenças, né? Ou seja, então não é tão homogêneo assim. No entanto, quando a Recime, né, ou seja, o elenco de cidades que a gente tem desde o início, 2007, ou seja, que tem cidades do Amazonas, do Pará, ao Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste, a gente tem, de fato, uma heterogeneidade de cidades, né, que mostram daí a importância de entender a formação socioespacial, que aí a gente vai ver aquilo que há de mais comum e o que há de mais diferente, muitas vezes em razão, né, ou seja, do que funda dessa formação, desse processo histórico. E, por outro lado, chega nessa dinâmica que alguém questiona sobre essa modernização na agricultura, na pecuária, do capital imobiliário. Então, a gente tem áreas com muito mais intensidade do que outras, e as primeiras cidades que nós elegemos tinha como uma hipótese a forte presença de uma agricultura moderna, tecnológica, e que não necessariamente isso se confirmou, como foi o caso de Campina Grande. Então, assim, tudo que vocês colocaram aqui são questões, né, que vêm nos acompanhando. Eu sugiro os livros que já foram lançados sobre essas cidades, são públicos, gratuitos, então podem baixar, é fácil no site da Recime, e a gente tem dado continuidade. Sobre o capital imobiliário, a gente tem um eixo só sobre produção da habitação, diferenças, desigualdades, então acabamos de lançar agora um livro, então eu acho que tem muito, né? Ou seja, a gente já vem avançando muito e mostrando, preocupado exatamente tanto por aquilo que pode unir, né, que seriam essas centralidades regionais, mas também as suas diferenças. Eu acho que, para não tomar o tempo, Natália, eu paro aqui para deixar o Christian complementar. Obrigada. Obrigada pelas questões. Ok. Sí, solamente agregar a la información ya dicha por William y Doralices, respecto especialmente a la última pregunta sobre más información de Ciudades Medias. Bueno, aparte de la página web que se mencionó, también acabamos de hacer este año un congreso que se llama SINDEPE, que se llamó SINDEPE, el cuarto SINDEPE, donde hay una gran cantidad de casos de ciudades medias de Latinoamérica y también de España, donde ustedes pueden consultar y bajar también gratuitamente. Y bueno, trabajamos ahí en dos modalidades, en grupos de trabajo, con temas que son propios de la red, temas de red, temas de producción de espacio, reestructuración productiva, relación agronegocio, etc. Y también las mesas, donde también ahí hubieron varios expositores aquí presentes de la red Recime y otros invitados, donde también ustedes pueden ver. En particular, los anales de SINDEPE lo pueden bajar. Ahora estamos preparando un libro con las presentaciones, así que esperamos que para el próximo año también tener esa publicación sobre estas discusiones que estamos teniendo. Eso. Bueno, desde ya muchísimas gracias. La verdad, felicitarlos a todos y a todas y a todos quienes componen la red. Es un gran trabajo poder estar construyendo desde las diferencias y desde las diferentes situaciones geográficas que habitamos, una teoría desde el sur también, que es parte del desafío que nos propusimos en este encuentro, pero que viene de recoger todas las trayectorias que se vienen realizando desde las múltiples geografías de América Latina. Así que muchas gracias por todos los aportes, por la buena predisposición y por estar presentes en este encuentro, en esta forma que nos toca, pero que está siendo muy grata.
Damos por cerrado entonces este tópico número 4 y los invitamos a compartir el panel que cierra este primer día de Legal 2021.